Nesse vídeo você vai aprender como utilizar a metodologia BIM nos seus projetos para evitar erros toscos e obras e ganhar muito lucro com obras perfeitas. Colocando tudo em prática, no que eu vou revelar nos próximos minutos, você vai economizar muito dinheiro e muito tempo nas suas obras, fazendo projetos que são à prova de erros. Sabe aqueles projetos que o pedreiro vê tantos erros pegando o projeto de arquitetura, estruturas, elétrica e hidráulica, só de bater o olho ele sabe que aquilo vai dar problema, ele pega aquele projeto, joga fora e faz a obra, levanta a obra sem projeto algum. Obviamente, gerando muitos e muitos erros. Então, se você quer utilizar a metodologia BIM nos seus projetos para criar obras lucrativas, vem comigo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o engenheiro civil Rafael Zacari, eu sou modelador BIM há mais de 14 anos, sou engenheiro civil e crio projetos de arquitetura integrado com projetos de estruturas hidráulica e elétrica, orçamento, planejamento, utilizando até a metodologia BIM 5D. E aqui no canal eu ensino engenheiros e arquitetos e projetistas da construção civil a lucrarem pelo menos 3 vezes mais com seus projetos, economizando metade do tempo e principalmente conseguindo projetos e obras lucrativas. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve e curte esse vídeo para não perder nada aqui no canal. E para deixar todo mundo alinhado, como que funciona a maioria dos projetos hoje em dia aqui no Brasil? Lembrando que 80% das obras e reformas aqui do Brasil não tem nenhum responsável técnico. Então, se você é arquiteto e fica brigando com o engenheiro porque ele pegou um projeto seu, brigue com esses 80% de pessoas, de habitantes aqui do Brasil que não fazem projetos com engenheiros e arquitetos. Tem um mercado muito grande aqui ainda para a gente atacar. Então o mercado ele está sobrecarregado de péssimos profissionais. Isso a gente está mesmo, né? Aqueles profissionais que fazem a faculdade apenas para ter o diploma na parede e acabou. Isso está sobrecarregado mesmo. Mas de bons profissionais ainda tem um mar azul de oportunidade. Ou seja, ainda tem muitas oportunidades. Então, 80% das obras aqui não tem responsável técnico. E quando tem um responsável técnico, na maioria das vezes, é a pessoa que quer uma plantinha, que é um projeto de prefeitura, só para regularizar, né, a obra, e depois se vira na obra. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? Então, só preciso de uns rabiscos aqui para colocar na mão do empreiteiro, para colocar na mão no meu empreiteiro de confiança, não é mesmo? Mas é aí que vem os problemas. E quando a gente utiliza a metodologia BIM ao nosso favor, a gente não apenas evita esses erros nas obras, né, de que a gente joga o projeto de prefeitura na mão do cliente e daqui a pouco a gente vê uma escada no meio da janela, né, no meio de uma porta, muitas vezes um pilar no meio da janela, canos, nossa, quantas vezes a gente não vê tubulações e conduítes passando no meio de pilares, no meio de vigas, não é mesmo? Então, primeiro que começa por aí, esses erros de compatibilização, porque a gente joga na mão do pedreiro o projeto de prefeitura e acha que ele vai conseguir fazer todos os projetos no olho, não é mesmo? Então isso dá muito problema. Além disso, quando nós vamos fazer o orçamento e o planejamento, então já deu problema porque só o projeto de prefeitura foi realizado, né? Muitas vezes quando a gente faz o projeto dos complementares, não faz essa compatibilização dentro do computador, aí já dá problema porque o pedreiro ele vê tudo na obra e vai resolvendo no meio da obra. Nisso, o orçamento e o planejamento que foi feito na cabeça dele, né, ele não fez algum estudo vendo quais são as possibilidades para economizar, né, o tempo, para economizar dinheiro. Ele faz o que ele está acostumado a fazer, que na maioria das vezes não é o melhor caso, né, mesmo se você já trabalhou em obra, você sabe que isso é verdade, não é nada que eu estou inventando da minha cabeça. Então, a gente faz aquele orçamento, planejamento e no final dá tudo errado. Aquela obra que era para ser em 8 meses, aquele sobrado que era para ser em 8 meses de R$1 milhão, acaba se transformando em 1 ano e meio,
com uma obra de 1,5 milhão, né? Até mesmo 1,3 milhão. Nossa, como se 300 mil no bolso de uma pessoa, de uma família que está construindo fosse pouca coisa. Mas isso acaba inviabilizando todos os projetos. Isso eu estou falando como que é os projetos aqui no Brasil, né? 80% deles. E quando a gente contrata engenheiros civis e arquitetos que ainda utilizam metodologias arcaicas, quando a gente faz, né, o projeto de arquitetura e contrata também os complementares e faz toda essa compatibilização no AutoCAD, a gente vê linha sobreposto com linha e acaba perdendo muitas informações. E a metodologia BIM, ela veio para bater de frente com isso, porque nós não temos apenas projetos feitos no AutoCAD, mas o SketchUp com linhas que representam uma parede, que representam um móvel. Não. Na metodologia BIM nós temos o móvel 3D, o móvel que consegue abrir e fechar a porta, abrir e fechar a gaveta. Essa daqui não apareceu, mas nós temos móveis, né? Então essa tridimensão já dá uma visualização diferente. Mas a metodologia BIM não veio apenas para a gente ter uma visualização diferente. Porque nós temos que entender o seguinte, o BIM ele veio, né, para combater todos esses erros em obras, economizar muito tempo, economizar muito dinheiro, ter esse avanço na tecnologia, né, que todas as áreas estão enfrentando. Mas o BIM ele é composto por 3 pilares essenciais. Primeiro pilar, tecnologia. Então, quando a gente sai de um software que trabalha com projetos com linhas e vai para um software que utiliza a metodologia BIM, então ele tem o 3D, né, como base, ele faz essa representação gráfica 3D, além de fazer plantas, cortes isométricos com apenas um clique, literalmente um clique, né? Tem toda uma organização lá dentro, mas esse é apenas o pilar da tecnologia. Já deu um avanço? Com certeza. Porém, o segundo pilar da metodologia BIM é o processo. Então, quando a gente coloca uma organização, um método junto dessa tecnologia, a gente consegue fazer um projeto de arquitetura de forma muito mais rápida, fazer a aprovação na prefeitura de forma muito mais rápida. A gente tem todos os complementares, hidráulica, elétrica, estrutural, bombeira, SPDA, gás e assim por diante. A gente consegue colocar dentro desse projeto de arquitetura e fazer a compatibilização de forma muito rápida. E isso quando a gente tem essa organização, esse processo nessas compatibilizações, a gente pega o projeto de arquitetura, coloca numa nuvem, dessa nuvem o projeto de hidráulica, elétrica e estrutural são realizados com esse arquivo em nuvem como base, sendo que qualquer atualização na arquitetura atualiza o arquivo em nuvem e já atualiza automaticamente os complementares, evitando os erros de compatibilização. Além disso, ainda nessa parte de tecnologia e processo, a gente consegue colocar o orçamento e o planejamento dentro desse projeto integrado. É aí que a gente não faz apenas o 3D, apenas a visualização 3D, mas nós juntamos o orçamento e o planejamento, que é o BIM 4D e o BIM 5D. Rafa, não existe 4D e 5D? Sim, não existem. A quarta dimensão, que às vezes o pessoal coloca tempo, mas quinta dimensão, sexta dimensão, o BIM vai até o 8D, até a oitava dimensão. Essas dimensões são apenas para didática, tá bom? Você tem que entender isso. O BIM 5D ele é utilizado apenas para didática. E a gente faz o 3D, faz a compatibilização, junta com o planejamento, então a gente coloca o tempo, então a gente tem aquela linha do tempo vendo a construção sendo construída e não é apenas a construção numa tabela do MS Project, não, mas a gente todo o 3D com essa linha do tempo.
Então a gente vê a construção sendo realizada durante todos os meses dentro do computador. A gente até consegue fazer, tirar uma foto de como está na realidade e verificar o início do planejamento para comparar se está atrasado, se está adiantado, se está no tempo. Então esse é o planejamento 4D. E por último, a parte do orçamento, utilizando o Orçafácil, utilizando outros softwares que conseguem fazer o orçamento pegando esses modelos 3D. Tá vendo que a metodologia BIM ela é muito mais do que apenas ver uma janela e não ter um pilar no meio da janela. Esses são os primeiros ganhos que a gente tem. Nesse primeiro momento, né, de você ver uma janela e um pilar, já é o seu primeiro resultado, tá bom? Financeiro. Porque você não vai ter que demolir o pilar, mudar a janela, não. Tá bom? Então a compatibilização já é o primeiro resultado que você tem. Porém, quando você vai evoluindo na metodologia BIM, juntando o BIM 4D, 5D, com mais processos, com mais organização, aí sim você vai ter uma obra perfeita, uma obra que não tem erro nenhum de projeto. Obviamente, em obra tudo pode acontecer, não é mesmo? Às vezes vai faltar material e isso é erro de obra, mas a gente não consegue resolver aqui. Tu pode ter certeza que com a metodologia BIM a gente faz projetos sem erros. E por último, o terceiro pilar, que é o pilar da política. Mas Rafa, como assim o pilar de política dentro de projetos? O que é isso, né? A política da metodologia BIM é quando nós juntamos alguns outros documentos que dão base para fazer grandes implementações. Então, quando a gente tem uma construtora, né, uma grande construtora, como que a gente faz a implementação da metodologia BIM? Nós temos o BIP, BIM Implementation Plan, nós temos o BEP, BIM Execution Plan, então plano de implementação BIM, plano de execução da metodologia BIM. Quem que é o responsável por estar realizando cada uma das coisas? Né? É lá que nós colocamos os LODs, que é o nível de detalhamento, como que é feito a modelagem, como que a gente vai fazer esse processo de compatibilização, quem será o responsável por cada uma das etapas. São palavras que é utilizado muito na metodologia BIM, mas sinceramente para você que não vai fazer a implementação numa grande construtora, são palavras que só vão confundir. Então, o que a gente tem que entender aqui é que para você ter os seus primeiros resultados com a metodologia BIM, você consegue juntar a tecnologia, então softwares como Revit, Twinmotion, Navisworks, Orçafácil, tá? Consegue até fazer o dimensionamento com o Eberic, juntar dentro do Revit para fazer a compatibilização depois, utilizando processos claros de projeto que vão te dar produtividade. Aí sim, você vai ganhar muita lucratividade nas suas obras, fazendo projetos sem erros. Mas e aí, tudo isso daí faz sentido para você? Eu sei que a gente hoje não entrou em nenhum software, porém essa base da metodologia BIM ela é fundamental, porque BIM é diferente de Revit. Vocês viram que tem dois pilares aí no BIM que são super importantes, né, para a gente entender como faz essa implementação, mas coloque aqui nos comentários. Fez sentido para você até agora? E eu garanto que assim como meus alunos, você não vai fazer projetos que gerem erros toscos nas obras. E principalmente vai garantir um bom resultado final, fazendo com que cada vez mais clientes te contratem para os seus serviços de engenharia e também de arquitetura. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, eu tenho certeza, né, que faz sentido tudo que eu falei e que você já vai começar a montar um plano, vai começar a montar um mapa para sair do AutoCAD, para sair de tecnologias antigas, né, do CAD e começar a utilizar tecnologias e processos da metodologia BIM. Então se você chegou até aqui, curte agora esse vídeo porque dá uma força enorme aqui no canal. Mais pessoas como você, engenheiro civil, arquiteto, projetista da construção civil, vão começar a entender como que o BIM gera mais lucro para suas obras e também para os seus projetos. E a última pergunta é, você utiliza a metodologia BIM para fazer projetos e obras mais lucrativas? Coloque no comentário, eu quero saber muito a sua opinião. Aqui é o Engenheiro Civil Rafael Zacri e eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!